Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. E vamos buscar então mais um estudo, apontamento sobre a evolução do Espírito à luz do Consolador, em que falávamos, buscando nos orientar, num dos capítulos do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, baseado nos estudos psicológicos da Joana de Ângeles, em que nós vimos que toda essa origem da psique, do eu, né, a psique humana, iniciou naquela energia gelatinosa que cobriu o planeta por ocasião do seu resfriamento há bilhões de anos, né? Então é interessante que no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, ele nos traz essa viagem no tempo, mostrando ali os primórdios, né, a decisão do plano espiritual, de Jesus, né, cocriar esse planeta Terra para as suas ovelhas, que somos nós. Então, Jesus é o cocriador da Terra. Por que não falamos criador? Porque só Deus cria. Deus cria tudo que existe, matéria e espírito, né? Então, Jesus, com seus auxiliares, né, com seus braços de tantos que formam ali a sua equipe de colaboradores, Jesus cocriou a Terra para que nós pudéssemos nos desenvolver nesse berço, né? Nesse berço esplêndido, né? Na verdade. Mas buscando essa questão da energia gelatinosa, nesse livro A Caminho da Luz, vai descrevendo, né? Quando fica decidido, então, que Jesus cocriaria a Terra, então, é quando se desprende da nebulosa, né? Aquela matéria incandescente, vai passando por todo aquele processo, Jesus vai trabalhando, aprimorando no correr dos tempos, né? E quanto tempo, preparando para que surgisse o germe que propiciasse as condições para o desenvolvimento humano. Então, nós vamos ler. A vontade seria trazer tudo, mas vamos pegar a parte em que fala dessa gelatina, né? Então, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas, se referindo a Jesus. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, né? Então fala-se tanto na natureza e nos esquecemos que quem idealizou, né, e cocriou o nosso planeta, né, e aqueles que o auxiliaram foi sob a sua direção. Então tudo isso que chamamos de natureza vem de Jesus, né? Então, substituímos, né, as suas mãos augustas pela palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, então, passando por todo aquele turbilhão, aquelas fases, né, que é dividido em períodos do desenvolvimento do nosso globo. Então, quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Então, houve uma reunião, né, no plano espiritual.
seus intérpretes divinos, né? São esses espíritos de escola, digamos assim, né? Espíritos iluminados. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Né? Então, foi para esmiuçar um pouquinho mais essa ideia dessa massa gelatinosa, essa energia gelatinosa, porque estava ali a condição do desenvolvimento da vida, né? No processo de desenvolvimento, os unicelulares, todo o processo nos diversos reinos até chegar ali no homem, né? Então, é uma coisa assim que não há nem palavras, né? Como estamos distantes de conseguirmos apreciar da devida forma tanta beleza, tanto amor. E continuando então no texto que estávamos vendo, esse processo de aquisição da consciência e da sua amplitude é inevitável, caracterizando-se por experiências de vária ordem, como a beleza que dorme na argila e, graças às mãos do olheiro, transforma-se em vaso precioso, ou do mármore bruto, no qual o artista vê a estátua na sua intimidade e, trabalhando com afinco, arranca do seu interior a golpes rudes a princípio, para depois cinzelá-la e fazê-la brilhar em harmonia das formas e da expressão. Então, todo um laboratório, né, para que fosse ali caminhando para um aprimoramento, e isso continua, né? Os corpos ainda estão em desenvolvimento. Na medida em que o perispírito se aperfeiçoa, os corpos vão se aperfeiçoando. Então, comandando a argamassa celular, a psique modela as várias futuras organizações de beleza e conhecimento pelas quais transitará no direcionamento da sua fatalidade, que é a perfeição relativa, o reino dos céus, o estado luminoso. Então, o estado luminoso é o alvo, o caminho que chegaremos de uma relativa perfeição. Porque mesmo Jesus tendo usado uma comparação, né, para que seríamos perfeitos como o Pai, foi ali no sentido de nos ensinar esse alvo, essa trajetória. Mas sabemos que isso nunca se dará, né, porque Deus sempre estará acima de todas as suas criaturas, né? Íncito no instinto primitivo, lentamente liberta-se da constrição primária em que se encontra ergastulado, o self desabrocha com imensa potência interna, que as experiências contínuas facultarão expressar-se no consciente e no inconsciente, adormecidos nas camadas superficiais e profundas do perispírito, que as libera ao espírito, imprimindo-as no cérebro em cada reencarnação. Então, nós temos ali muitas aquisições nessa bagagem,
no inconsciente, no consciente, né? Como fala aqui, nas camadas superficiais e profundas do perispírito. Há coisas que estão ali, digamos, guardadas, armazenadas de forma mais profunda e outras mais superficiais. E dependendo ali do andar na nossa encarnação, elas vão vindo. Vai passando para o consciente. Esse é o processo, porque nada ficará escondido, não disse Jesus, né? Nada ficará escondido. Isso tem uma amplitude de interpretações, né? Porque nada ficará escondido também dentro de nós. Essas coisas que camuflamos lá para o porão do nosso inconsciente virá à tona, que é justamente esse estado luminoso, como ela fala, luminoso, né? Que esse estado, quando atingirmos lá no futuro distante, atingirmos esse estado de plenitude, que significa um trabalho na consciência, nada mais no inconsciente. Então não teremos mais o adormecimento de tantas coisas em nós, enraizadas nessa profunda floresta, como se tivéssemos uma floresta dentro de nós, mas é preciso desbravar, né? Desbravar para que consigamos aos poucos trazer à tona e diluindo, é o caminho, é o caminho. E a ordem, percebemos que é essa, porque são chegados os tempos. Não é mais dito os tempos chegarão, são chegados os tempos, né? Então vivemos justamente esse período importantíssimo. Assim considerando, a consciência não é cerebral, porque está no perispírito, não está no nosso órgão cérebro, né? Então, assim considerando, a consciência não é cerebral, assim como não o são a psique, o self, os arquétipos que formam a personalidade, a individualidade, a identificação. Como decorrência, a sombra, com todas as suas heranças atávicas, quer dizer, do passado, encontra-se imantada ao ego, que lhe sofre os impositivos inevitáveis. Nesse longo processo de desenvolvimento da psique, momento houve em que o ser era apenas instinto, uma forma de unidade psíquica, e repentinamente surgiu-lhe a primeira emoção. O medo. O medo foi a primeira emoção que o espírito sentiu. E não é difícil entendermos isso. Pensemos no homem bem primitivo, né? Ele teve que buscar defender-se daquele ambiente tão inóspito, tão agressivo, tão selvagem, né? Então, o medo foi o primeiro sentimento, a primeira emoção que o homem sentiu, né? O medo. Houve, a partir deste momento, uma profunda fissão desta unidade, dando lugar ao aparecimento embrionário do eixo ego-self, que oportunamente hão de unir-se outra vez, numa fusão de perfeita identificação. Então, o ego faz parte aí da nossa luta, né? O que nós não podemos deixar é que esse nosso lado infle, né? Fique inflado, cresça a ponto de sufocar o nosso self, que é a nossa essência. Então, o nosso eu seria, engloba a nossa destinação, é o nosso eu, o nosso espírito. Mas ele, quantas vezes, é suplantado, abafado pelo nosso ego que o encobre. Mas essa luta entre self e ego, ela é natural, ela faz parte e ela caminha
para esta identificação que acabamos de ler aqui, né? Uma profunda fissão dessa unidade, dando lugar ao aparecimento embrionário do eixo ego-self, que oportunamente hão de unir-se outra vez numa fusão de perfeita identificação. Isso ocorrerá quando toda a sombra for diluída pela autoconsciência e mesmo a do self ceder lugar à harmonia do autoconhecimento, né? Então, é uma luta desses dois eixos para que eles atinjam, que é a nossa luta, né? Para que atinjam o equilíbrio entre eles. Esse trabalho psicoterapêutico de curso demorado deve ser empreendido por todo aquele que deseja uma existência harmoniosa, não se detendo nas bengalas psicológicas da autocompaixão. Nossa, como isso nos pega, a pena de nós mesmos. São bengalas que nós vamos arranjando, ao invés de enfrentarmos realmente as razões pelas quais estamos vivendo certas coisas, as razões pelas quais estamos sentindo certas emoções, tudo tem uma razão de ser, né? Temos que buscar em nós mesmos isso, mas nós preferimos fugir, vamos nos camuflando, né? Interessante esse processo de fuga, dessa fuga psicológica tão nociva, mas não despertamos para o quanto ela é nociva, porque aparentemente, por um determinado tempo, nós ficamos numa zona de conforto, tendo pena de nós mesmos, então a culpa, a responsabilidade do que estamos vivendo não é nossa, é do nosso entorno, e isso nos faz ficarmos mais confortáveis. Então, retomando aqui, esse trabalho psicoterapêutico de curso demorado deve ser empreendido por todo aquele que deseja uma existência harmoniosa, não se detendo nas bengalas psicológicas da autocompaixão, das acusações indébitas em relação aos outros, quando a origem de todos os problemas encontra-se no próprio indivíduo que os sofre, os problemas. Valiosos recursos existem para o cometimento feliz, tais. Então, agora ele vai nos trazer apontamentos para que consigamos esse trabalho, né? Esse trabalho. Então, reflexão em torno do objetivo essencial da existência, fundamental, do seu significado e da melhor maneira de alcançá-lo. Então, primeiro ponto é alcançar o objetivo, refletir sobre o objetivo das nossas existências, o sentido das nossas vidas. Continuando, a concentração em todos os atos, dando-lhes valor e realizando-os com equilíbrio e discernimento. Se nós nos concentrarmos em todos os atos que praticamos nos nossos dias, nós aprenderemos a viver o presente. E com isso nos curaremos de tanta ansiedade. Porque a maior sabotagem que fazemos com nós mesmos é o que fazemos com o nosso presente. Desconsideramos o nosso presente e passamos a viver ansiosos pelo que vem depois. Prestemos atenção o quanto isso acontece. Ou ainda estamos lá no passado, abrindo as gavetas das mágoas. Então, continuando aqui, dando-lhes valor e realizando-os com equilíbrio e discernimento. Então, esse foi o segundo ponto. Continuando, a meditação ou a visualização terapêutica para superar resíduos de temor e fixações perturbadoras,
administrar os pensamentos, dando preferência àqueles que são edificantes e enobrecedores, a oração ungida de amor à paternidade divina, as ações de benemerência em favor do próximo, porquanto tudo aquilo que se proporciona a outrem se reverte em sua própria direção. É Francisco de Assis. Aquilo que nós emanamos para o outro, aquilo que nós fizermos pelo outro, aquilo que nós vibrarmos para o outro, se reverterá em nosso favor. E quando fazemos isso, a intenção não é essa reversão, é um processo natural. O verdadeiro bem é aquele espontâneo. E quando espontâneo, recebemos de volta o bem que fazemos, porque a intenção não foi receber de volta, né? A intenção foi o desejo de auxiliar de alguma forma. Nesse roteiro modesto, quão simplista, a valorização do tempo hoje é de alto e grave significado, buscando-se viver cada momento intensamente, sem as desculpas já formuladas do não posso, do é muito difícil, da transferência para amanhã. Esses mecanismos psicológicos piegas de fuga da realidade, de autocomiseração, de masoquismo, constituem severos impedimentos à conquista do self, que se submete à sua sombra e perde o direcionamento saudável, né? O self fica abafado ali na sombra. Ninguém pode ajudar aquele que não se auxilia, porquanto as tarefas que dizem respeito à conquista do si mesmo, que é o self, são intransferíveis. Intransferíveis. Se estamos com tosse, ninguém pode tomar o xarope por nós. Então é importante que entendamos que nós temos que nos construir, porque nós somos seres em construção. Então, é a nossa vontade. E o que nos impulsiona é a nossa vontade. Já aprendemos, a vontade é a alavanca de progresso do espírito. Então, é impulsionar a nossa vontade. Então, tudo que nós vimos até aqui é uma terapêutica para que a boa vontade se faça em nós. Então, ninguém pode ajudar aquele que não se auxilia, porquanto as tarefas que dizem respeito à conquista do si mesmo são intransferíveis, não podendo ser realizadas por outrem. A desculpa de que as demais pessoas são portadoras de forças e energias amparadas pelos céus, possuidoras de facilidade, não encontra cabimento naquele que busca a sua identificação plena com o self, sem perder as características saudáveis do ego. As características saudáveis do ego. O que nós temos que lutar é contra a exacerbação do nosso ego e cultivarmos o que é saudável. E é interessante quando é dito aqui, a desculpa de que as pessoas são portadoras de forças e energias. Não fala-se assim, a estrela daquele, aquele nasceu com a estrela, aquele... Sabe essas coisas infantis que vamos formulando aí com pena de nós mesmos, né? Isso realmente é um desculpismo de nossa parte. Esses referidos arquétipos assim se encontram porque oportunamente iniciaram a viagem de autodescobrimento, sendo hoje o resultado do empenho e da luta travada no campo de batalha da consciência. Então,
Se nós vemos pessoas que não se deixam influenciar da mesma forma que nós, que as coisas não atingem da forma que nos atingem, né? Que sabem lidar melhor com as dores, com as provas, com as decepções da vida, com as rudes provas que a vida nos traz, porque nós percebemos pessoas assim. Então, se nós percebemos que há pessoas que se desequilibram menos ou até nem se desequilibram, né? Algumas delas. Então, se percebemos isso, é porque são pessoas que já estão nesta luta, que já estão nesse processo de harmonia íntima. Então, evidentemente, quando se alcança, quando se vive o presente e no seu presente o seu presente é recheado de coisas boas, né? Porque essa pessoa não se permite outra coisa que não seja boa, não seja saudável. Nos seus pensamentos não terá raiva, nos seus pensamentos não terá inveja, né? Nos seus pensamentos não terá nenhum sentimento inferior em relação ao outro, nem em relação a si mesmo, porque às vezes não temos pensamentos nocivos em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos nos sentimos ali ninguém, né? Ninguém. E Frei Fabiano nos ensina, está relatado que ele dizia, esse aprendizado, não é? Que nós devemos aprender a olhar o outro, nem nos sentindo acima do outro, nem tampouco nos sentindo abaixo. Né? Que lição! Então é preciso que trabalhemos a nossa autoestima. Autoestima é esse processo que atingimos em que nos sentimos bem, né? Dentro de nós passa a sentir-se confortável com o que vivemos, com o que experienciamos, tirando esses sentimentos de inferioridade, né? De inseguranças, de medos que tanto nos entravam. Então, ninguém nasce com o sinete dos privilégios morais, intelectuais e espirituais que são resultados de autoconquista. No que tange àqueles de natureza econômica, social e até mesmo comportamental, em decorrência da boa educação, do meio em que se encontra situado, também tem origem nas reencarnações anteriores, que ora lhe facultam a oportunidade, nem sempre tão ditosa quanto parece ao observador externo, às vezes constituindo-se verdadeiras provações, como a beleza física, a fortuna, o destaque no mundo, né? Então, ficou claro para nós que não existem privilégios morais, que tudo é resultante de conquista. Agora, essa parte mais material, a econômica, a social, o nível econômico da pessoa, o meio em que ela vive, as oportunidades que o seu meio lhe proporciona, realmente existem diferenças, mas sabemos que são ali oportunidades por determinadas razões, né? Muitas vezes dada como prova difícil para o espírito. Aquilo que nós achamos que a vida sorri para o outro, muitas vezes ali está a sua maior dificuldade, porque ele não sabe lidar, né? Ele está sendo testado a lidar com a beleza física, né? Que pode pôr tudo a perder a encarnação se ele usar isso como uma ferramenta, né, que o leve ali a caminhos equivocados, né? A fortuna, né? Então, um dinheiro ali significativo pode fazer com que ele se distraia demais e perca a bendita oportunidade da encarnação. O destaque no mundo, que são as posições mais relevantes, né? Também pode levar ali a uma vaidade, né?
há uma perda da oportunidade. Então, aquilo que nós vemos muitas vezes como uma oportunidade brilhante é a grande prova para o outro, né? Às vezes, uma encarnação um pouco mais simples, mais obscura, digamos assim, é a que pode estar oferecendo para aquele espírito grandes oportunidades de crescimento e realizações. Desse modo, não há outra alternativa senão o esforço pessoal de cada indivíduo para a autorrealização. E assim encerramos a nossa reflexão e que fiquemos em paz.